Bom dia, boa tarde, boa noite, para que você que está vendo essa videoaula, né? Não sei o horário que você está vendo, mas o meu desejo é que Deus abençoe grandemente a tua vida. Nós vamos para mais uma matéria, vamos dar continuidade, né? Uma batalha espiritual. Nós iremos tratar de um ponto de vista muito importante na vida de um cristão. Batalha Espiritual 2. Carne versus espírito. Eu costumo dizer que é aqui que você determina a sua vitória ou a sua derrota. Essa matéria é extremamente importante na vida de um cristão, na vida de um crente, de um homem de Deus, de um discípulo de Cristo. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós precisamos olhar para nós mesmos. Eu queria orar com você agora, para que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida, para que Ele possa abrir, todo o entendimento, dar-nos o Teu Espírito, o Espírito de revelação e de sabedoria, para que nós possamos adentrar, conhecer mais esse campo de batalha. Então vamos orar? Pai, nós Te louvamos, agradecemos o privilégio, Senhor, de sermos coparticipantes do Teu reino, da Tua vontade. Senhor, nós queremos aprender mais nesta matéria. Senhor, batalha espiritual. Senhor, queremos aprender mais, Senhor, sobre carne, sobre o espírito, sobre a alma do ser humano. Queremos conhecer mais a nós mesmos, ó Pai. Queremos conhecer a Tua vontade que é soberana em nossas vidas. Senhor, leva-nos a um lugar de revelação, um lugar de entendimento. Toma o Teu lugar, Senhor, em cada coração, assim como no meu, como daqueles que irão ver esta videoaula. Senhor, estas pessoas que vão, Senhor, acessar estes vídeos, que o Teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, acerta. Senhor, coloque tudo em ordem nas nossas vidas primeiramente. Senhor, modifica, Senhor, se há alguma coisa que precisa modificado em nós, para que o Senhor seja conhecido, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Tu tens liberdade, consagramos esta matéria, depositamos aos Teus pés e estamos debaixo das Tuas mãos. Fala conosco, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos falando de batalha espiritual. Só que nós não vamos falar especificamente de demônios, do diabo. Nós vamos tratar de algo muito mais profundo. É aqui que nós vemos como que a vida, como que está a nossa vida, como que está caminhando, as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui que nós determinamos quem irá vencer, se será a carne ou se será o espírito. Em João 3,6, nós já vamos entrar na apostila, mas é efeito introdutório somente. João 3,6, Jesus está falando com Nicodemos e Jesus fala que é necessário nascer de novo. Nicodemos, um sábio, um dos principais dos judeus, ele começa a questionar algo. Será que eu preciso nascer de novo no ventre da minha mãe? Só que Jesus ele vai falar alguma coisa muito importante no versículo 6 de João 3, ele vai dizer assim: o que é nascido da carne, é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Jesus ele está dizendo sobre duas naturezas, dois nascimentos. Um grande problema das nossas vidas é que muitas vezes nos convertemos, nós nascemos de novo,
do Espírito e negligenciamos o nascimento do primeiro Adão, que é da carne. Então Adão foi criado alma vivente, mas o último Adão, que é Cristo Jesus, foi feito espírito vivificante. Então nós nascemos, queira ou não, nascemos da carne. Queira ou não, nascemos do Adão, da natureza caída por causa do pecado, e fomos criados à imagem e semelhança de Adão. Carne corruptível, desejos do mundo. Jesus veio trazer uma nova identidade, um novo estilo de vida, um novo caminhar, e agora através do Espírito. Em Gálatas 5:25, depois que você abre em casa, diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo começa, ele vai dizer que uma condicional, se vivemos no Espírito, ele está dizendo assim, olha, se nós nascemos de novo, a vida está em Cristo e ele nos cedeu. Se vivemos em Cristo, se nascemos de novo, se temos um novo nascimento, se nós nos convertemos, eu chamo aqui de um homem natural. E o homem natural que nasce, se ele não ter um crescimento espiritual, se ele não caminhar no Espírito, se ele não andar no Espírito, que é uma condição, se nascemos, agora temos que andar. Andar já fala de um estilo de vida. Andar já fala de um caminhar totalmente na dependência do Espírito. Esse homem é chamado espiritual. Mesmo nascendo do Espírito, você pode continuar sendo um homem carnal, se você não for conduzido a andar no Espírito. Então Paulo está chamando assim, vamos crescer, vamos ser homens espirituais, porque o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Este é o convite para nós nessa matéria. Vamos discernir? Eu creio que nós estamos, eu entendo e é fato, nós estamos em batalha espiritual todo o tempo. Deus, ele quer que nós conheçamos o campo de batalha. Ele quer que nós conheçamos o nosso adversário, o nosso inimigo. Ele quer que conheçamos nós mesmos. Ele quer que nós conheçamos as nossas armas, porque a palavra diz em 2 Coríntios 10 que não são carnais, mas sim poderosas em Deus. E nós vamos tratar sobre isso. Você já imaginou alguém? Deus dá as maiores ferramentas, as maiores armas para alguém ir numa batalha. Você já parou para pensar que Deus te deu algo tão grande? Vamos falar de um avião. Deus te deu um avião enorme, equipadíssimo de munições, de armas poderosas. Só que nós muitas das vezes não sabemos como acessar. Você já entrou num avião? Você viu quantos botões existem dentro de um avião? Tem botão que faz tudo. E muitas das vezes nós estamos indo para a guerra sem saber levantar voo. Sem saber qual é o botão e qual significa cada botão, qual o efeito que causará o botão. Por quê? Porque não conhecemos o avião. Se nós não conhecemos o avião, não saberemos pilotar. E muitas das vezes estamos indo para a batalha, dirigindo o avião como se fosse um carro. Pega ali no seu volante e anda bem devagarzinho na rua, ocupando o maior espaço possível e nunca consegue levantar voo. Por quê? Porque não conhecemos a nós mesmos. Eu quero te convidar a entrar neste avião que é a sua vida, que é como Deus o criou. E eu quero que você conheça todos
os botões da sua vida nessa matéria. Eu te convido, faça parte comigo agora nessa jornada de autoconhecimento, para que você possa sobressair, vencer esta batalha que é carne versus espírito. Que o Espírito Santo nos conduza a revelar quem nós somos e como vencer. Então fique comigo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pelas Escrituras, nós entendemos que nós somos seres espirituais e tricotômicos. Somos espírito, alma e corpo, né? E Deus ele quer restaurar todo o nosso ser. Por que Deus quer restaurar o nosso ser? Porque quando Deus cria o homem, o primeiro Adão, Deus cria ele conforme a sua imagem e semelhança. E como todas as espécies criadas, Deus disse para que possa gerar fruto conforme a sua espécie, a sua semelhança, a sua imagem, conforme é a sua natureza. Mas nós vemos que o primeiro Adão, ele caiu, ele desobedeceu, ele pecou. E depois, quando ele começou a gerar, ele gerou conforme a sua imagem e semelhança, uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Só que Deus, aqui na 1 Tessalonicenses 5, 23, ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados completos, íntegros, corretos, em ordem. Então nós temos uma velha natureza, que é essa natureza carnal, uma natureza em que nós somos gerados em Adão. Só que com um novo nascimento, o nascimento do Espírito, agora com a condução do Espírito, ele quer restaurar tudo. O Espírito, a alma e o corpo. Lembra que Deus, quando ele cria o homem, lá em Gênesis 2:7, que Deus diz que pegou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E este primeiro homem foi chamado ser vivente. Lembra? Primeiro Adão, ser vivente, alma vivente. Último Adão, Cristo Jesus, espírito vivificante. Então nós precisamos entender isso, que o espírito é o pneuma, é o soprar, é o respirar, é o sopro. A alma é o psique, é o coração, é a vida, é o nosso ser. E o corpo é soma, no grego. Essas palavras são do grego, que é a natureza física. É o meio com o qual nós comunicamos, nos relacionamos nessa terra. Então vamos trabalhar na apostila o seguinte: nós somos seres espirituais, nós somos seres tricotômicos, somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Existe uma batalha espiritual sendo travada que é a carne versus espírito. E o campo de batalha é nesse lugar que media as duas naturezas. Como você sabe, o homem, ele foi criado conforme a imagem do primeiro Adão, uma natureza caída, pecaminosa, em pecado. É em desordem, desajustado. Só que quando nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. E agora o Espírito quer conduzir, quer trazer ordem totalmente nas nossas vidas. Com a queda do homem, por causa do pecado, todo o seu ser foi desconfigurado. O seu Espírito, que é o Senhor, que o projeto de Deus é que tudo fosse governado pelo Espírito, o Espírito é soberano, o Espírito do homem deveria conduzir, deveria cuidar, deveria fazer tudo pelo Espírito. Só que o Espírito foi desligado de Deus.
por causa da morte. Lembra da sentença? Certamente morrerás, que no original é morrendo morrereis. Né? O homem quis ser semelhante a Deus, quer dizer, a alma do homem, ela quis tomar o controle, se assentar no trono que era de Deus, conduzido, governando pelo espírito do homem. Então a alma que deveria ser a serva, subjugada ao espírito, a alma que seria o mordomo do espírito, se tornou senhor, inclinando agora para os desejos da carne. Então o espírito do homem, ele é desligado de Deus, a alma se assenta neste lugar de Deus, lugar de soberania, que é o espírito do homem, mas é Deus governando através do homem. Esse é o governo de Deus, sempre foi. Sempre Deus fez isso. Só que o que aconteceu? O espírito se desligou por causa do pecado, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. A alma começou agora a criar os seus jeitos. E ela se inclinou para onde? Para a carne. Olha que quadro legal está na tua apostila. O mundo espiritual está aqui. O mundo físico está aqui. Duas naturezas. Lembra que nós falamos já sobre a realidade da nova criação? Existem duas naturezas, dois mundos, o espiritual e o físico. E aqui é relacionado pelo espírito e o de baixo pelo corpo. E a alma está no meio. Assim como a alma é o campo de batalha. As maiores batalhas são travadas aqui, na mente, na alma, no coração do homem. Então, nessa matéria, iremos encontrar áreas em que a alma está dominando e subjugá-las ao senhorio de Cristo. Precisamos cavar fundo, precisamos tirar as sujeiras para ampliar o espaço do vaso. Nós somos vasos na mão do oleiro. Nós somos chamados para sermos vasos de misericórdia. Existem os vasos de misericórdia e os vasos de ira. E Deus está falando, seja vaso de misericórdia, vasos de honra e vasos de desonra. Nós fomos chamados para sermos vasos de honra, mas nós precisamos ajustar todo o nosso ser para continuar esta jornada. Com a redenção do homem, do novo nascimento, proporcionada através de Cristo Jesus, Deus cumpre a promessa de Ezequiel 11, 19 e 20, que diz: dar-lhe-ei um coração e porei dentro deles um novo espírito. Nós vamos falar muito sobre espírito, sobre carne. Tirarei o coração de carne. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem as minhas ordenanças e as cumpram. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Note que Deus está falando de um coração, está falando de um espírito novo, está falando em tirar um coração endurecido, cauterizado, que não há mudança, e colocar um coração ensinável. Então Deus vai falar, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. O que significa isso? Eu os conduzirei, eu os guardarei, eu falarei com eles, eu os ouvirei. Deus estava chamando eles de volta à comunhão. Mas tanto a alma quanto o corpo precisam ser restaurados. Por quê? Porque o espírito foi ligado novamente. O espírito agora, com esse novo espírito, o coração novo, Deus começa a falar com o povo. E aí, nós precisamos que todo ser agora possa se ser subjugado ao espírito para que eles possam ser restaurados. Jesus declarou em Mateus 26:41b: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Lembra quando Jesus, ele ceia, era Páscoa, Jesus ceia com seus discípulos, e aí então ele vai, se levanta, canta um hino, um salmo,
e aí ele vai lá para o monte da Getsemane. E lá no monte ele chama 3 discípulos para o acompanhar e fala assim: ora comigo, participa comigo dessa batalha, participa comigo. E Jesus ele abre um campo de batalha quando os discípulos não conseguem por 1 hora orar, vigiar. Ele fala assim, ó, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos entender todo esse significado. A alma do homem ela é inclinada para a carne, não querendo fazer a vontade do espírito, travando uma grande batalha chamada carne versus espírito. E esse campo de batalha se dá na alma, na mente. Deus nos convida a viver um novo estilo de vida caminhando no espírito. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e cobiças. E aí é o texto que nós lemos lá na introdução. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós nascemos de novo, se fomos criados, temos coparticipação na nova natureza, no homem, agora uma conversão, um novo nascimento, agora temos que andar, porque andar fala de comunhão. Andar fala de um estilo de vida. Andar fala de uma dependência do Espírito. Andar fala de um homem espiritual que faz as vontades de Deus. Vamos falar um pouco agora sobre catartismos. Essa palavra é grega, no Novo Testamento. E esse texto está lá em Efésios 4:12 ao 13. É uma passagem muito importante, muito linda, quando Jesus ele desce, né, e pega cativo e leva o cativeiro, e o que ele faz? Ele sobe e dá dons aos homens, e ali dá os 5 ministérios. Ele dá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoamento dos santos. Então vamos ler aqui Efésios 4, versículo 12 e 13. Tendo em vista o aperfeiçoamento, é catartismos. Lembra que nós queremos aperfeiçoar? Lembra que o Espírito está pronto, ele foi ligado novamente com Deus, só que o resto está desconfigurado. Então nós precisamos aperfeiçoar. Então, tendo em vista o aperfeiçoamento, catartismos dos santos, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o que significa catartismo? O que significa este aperfeiçoamento que a Bíblia está dizendo? Para que nós possamos chegar numa unidade de fé, para que nós possamos ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que cheguemos à estatura do varão perfeito. O que significa catartismos? Significa capacitação, aperfeiçoamento. Porém, no original, o objetivo é restaurar ao estado original. Este aperfeiçoamento significa trazer a ordem, é trazer de novo a origem, como o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esta obra é obra do Espírito Santo. Esta obra é obra que Deus faz. Só que nós precisamos nos submeter ao trabalhar do Espírito, porque dele é o querer e dele é o efetuar. O propósito de Deus para os seus filhos é fazer com que voltem ao estado original. O objetivo é que tudo volte ao seu devido lugar, onde o homem interior, o Espírito, volte à sua posição como Senhor, subjugando a alma como serva, uma mordoma que faz a vontade do seu Senhor. Para que isso ocorra, Deus tem os seus caminhos. Essa matéria
vai nos mostrar como que Deus conduz, como que Deus faz esse trabalho de destronar a nossa alma, de destronar o nosso ser, a vontade, para que o Espírito agora possa ser o Senhor e tudo possa ser aperfeiçoado e tudo possa voltar ao estado original. Então isso nós chamamos de restauração. Você já viu, muitas vezes nós falamos de reforma e nós nos alegramos, né? Vamos reformar uma casa e nós ficamos felizes, mas dá um trabalho, faz uma sujeira a reforma. Você imaginou ter que quebrar uma parede que está torta, ter que tirar uma porta que não era para estar ali, uma janela que não era para estar? É um trabalho, dá trabalho, é sofrido. Então, para voltar ao estado original, catartismos, nós precisamos permitir Deus trabalhar em nós. Só que eu não vou falar para você que é uma reforma, porque a reforma, ela pode muitas das vezes continuar com as fundações erradas, porque a fundação está debaixo da terra. Só que eu quero chamar isso de restauração. A reforma protestante foi muito importante, foi extremamente importante, foi um rompimento com a religião, com tudo aquilo que prendia pelos anos em trevas que a igreja ficou. Só que a reforma cumpriu um papel. Só que a restauração é muito maior, porque restauração fala de voltar ao estado original. Você já viu restauradores quando pegam uma obra-prima para restaurar? Quando alguém vai restaurar um monumento, quando alguém vai restaurar uma cidade, vai restaurar uma capela, uma igreja, o que ele faz? Ele pega algo original como base e ele volta a fazer conforme a origem. Ele não altera, ele não disfarça, ele não muda o que é original. E aí, se é necessário, mexe com fundação. E aí dói muito mais ainda, porque fundação é um lugar onde você se baseia totalmente a sua vida. E é neste lugar de base que Deus nos molda, que Deus modifica. Por isso que é importante nós aprendermos os fundamentos da fé. Por isso que depois você pega uma matéria chamada Doutrinas de Cristo, que foi inserida este ano. E depois nós vamos disponibilizar para vocês. Por quê? Para você saber a base da fé, o fundamento da fé cristã, para que você possa lançar esse fundamento e edificar a sua vida, que é um edifício espiritual. E nesse texto Jesus fala, Paulo fala, cada um edifica conforme você quer. Só que é o seguinte, edifica correto, porque conforme você semeia, você vai colher. Então vamos falar como Deus age, qual é o caminho que Deus traça para mudar, para restaurar, para trazer o propósito, o projeto original. O homem conforme a imagem e semelhança de Deus. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta.